Olá, gente. Bom dia, segundo ano, tudo bem? Então, estão vendo essa tela estranha aqui, mas ela já vai sair para a gente começar a nossa aula. Hoje a gente vai utilizar o Jamboard, tá? Este aqui. E vamos começar o conteúdo do terceiro trimestre. Como vocês podem ver aqui, é Filosofia Política, para quem já está acompanhando lá com a professora Luíse e com o professor Robson. Sim, eu coloquei um coraçãozinho aqui, gente, porque eu amo esse tema, tá? É muito importante. E, como eu coloquei numa postagem para vocês, é um tema que é mal falado hoje em dia, é subestimado. Então, por isso que a gente tem que ter todo cuidado para tratar dele, né? Pra tratar com muito carinho. Não achar que é coisa de corrupto, né? De miliciano. Não. São as coisas, não confundir o que acontece na nossa realidade com a filosofia política, beleza? Então, vamos começar aqui com a raiz da palavra, né? Pensar em qual que é a particularidade da própria filosofia política, porque vocês sabem que existe a ciência política e aqui a gente vai tratar da filosofia política. Vamos lembrar lá, a filosofia, ela sempre vai estar relacionada com a reflexão, com a profundidade de conhecimento, com a raiz das coisas, com a causa, né? Então, a gente vai acabar refletindo sobre a política. Qual que é a raiz da palavra política? Tem gente, ficou comum se imaginar que era a partir da polidez que surgiu a palavra, né, etimologicamente. Mas o poli aqui vem de polis. E política, a gente tem outras coisas, né? Com esse... Gente, que bagunça que eu fiz aqui. A gente tem outras coisas aqui com essa política, matemática, né? Gramática. Essa ideia da análise, né? Da teoria. Então, lembrar lá da polis, qual que é a origem? A origem é grega, né? A origem da palavra polis é grega. O que era a polis? Vocês lembram? Vocês devem ter visto bastante lá no primeiro ano. A polis nada mais é do que a sociedade, do que a cidade grega, né? Ou seja, é a reflexão, a política é essa reflexão sobre como viver dentro da cidade, dentro da sociedade, beleza? E vem lá da Grécia Antiga, então não é só coisa de corrupto, né? Não é só coisa de bandido que quer o nosso voto. Não, ela é muito anterior e ela tem uma reflexão muito importante, muito necessária que a gente conheça, até para poder julgar e criticar outras pessoas, certo? Então vamos lá. Aqui eu coloquei esse ponto de interrogação porque, ok, tudo bem, mas o que esse pensamento que veio lá da Grécia Antiga vai auxiliar a gente? Quais são, o que ele pensa mesmo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha a quantidade de post-it que tem ali, gente. Várias coisas são importantes, né? Vamos puxando daqui. Primeiro, convivência em sociedade. Lembrar que vem da palavra polis, né? Então, vou colocar aqui do ladinho da polis. Ela reflete qual a melhor forma de se viver em sociedade. Porque, lembrando, nós não estamos sozinhos na sociedade. Então, a política, ela aborda tudo que é comunitário, que tudo que tem relação com a comunidade, né? Então, não é só porque eu tenho uma realidade, eu como indivíduo penso determinadas coisas, que isso vai ser político, porque o político tem que cuidar do todo, ok? Depois, trazer harmonia entre os diversos interesses, né? Então, não é que a pessoa que vive na sociedade, ela deixa de ter os seus interesses particulares. Não é isso. Mas eu tenho que saber harmonizar esses interesses de uma forma que eles vão conseguir conviver e que um não vai impedir o outro, ok? Isso é bem importante. A gente tem que fazer essa distinção aqui que a gente vai tratar. Eu vou colocar até em vermelho para vocês.
que a gente não costuma fazer no nosso cotidiano, que é a diferença entre público e privado, ok? Vocês já ouviram lá quando foram comentar ou quando alguém comentou numa postagem de vocês que discordou de alguma coisa, lá na rede social, né? Lembra? Rede social, opa, parece que eu já vi essa palavra aqui, né? Convivência em sociedade, rede social. Eu não tô sozinha na rede social. Então, alguém, o sujeitinho foi lá comentar na sua publicação e você não gostou. E você falou, a publicação é minha, eu publico o que eu quiser. Tudo bem, mas nós estamos em uma rede social, então eu tenho o direito de colocar. Você tornou público aqui. A sua publicação foi para todos verem. Então, ela não está no meio privado, né? Ela está num limbo ali. Mas se você não quisesse que ninguém comentasse, você podia mandar uma mensagem, por exemplo, né? Então, é uma distinção que ainda não está muito clara para todo mundo. Por exemplo, a minha religião. Saio na rua, tenho uma religião, e vejo alguém que desrespeita uma norma da minha religião. E eu fico ultrajado, porque aquilo não é certo. Opa, mas a sua religião é do âmbito privado, não é do âmbito público. Então ela não pode julgar outra pessoa. Tudo isso tem relação com a política. Próximo post-it lá. Saber o que é melhor para o coletivo. Aqui eu acho que é importante a gente saber, pensando no voto, né? Vocês já estão numa idade que ou podem votar ou daqui a pouquinho vão votar. Então, tem uma questão aqui pra gente pensar. Quando eu voto para mim ou eu voto para o coletivo? Eu vejo muitas pessoas ilustradas, né, inteligentes, que quando vão justificar o voto falam assim: ah, porque o fulano defende a minha categoria. O que o fulano falou, teve uma senhora que falou para mim assim: não, o fulano falou que ele vai ajudar os pastores. Mas você está votando para o âmbito privado ou para o âmbito público? Você tem que escolher o candidato que sabe o que é melhor para o coletivo ou só para o grupo de pessoas que ele apoia, ok? Saber quais relações de poder estão presentes e como elas devem funcionar. Isso é bem importante na teoria política, na filosofia política, né? Pensar as formas de poder. Sim, tem tudo a ver com poder, né? Poder é isso de... Pensa, a gente fala em poder, parece que é uma coisa muito forte, mas ele está presente também em camadas muito básicas, né? Poder ir ao mercado, né? Também está relacionado aqui poder. E as relações de poder, elas podem modificar, podem influenciar toda a nossa vida, né? Então eu tenho que pensar assim, quem governa? Para que governa? E por que governa? Né? Quem é que deu autoridade, deu legitimidade para essa pessoa estar no poder, ok? E isso não vai estar presente apenas no governo institucional, né? Nós temos em outras camadas da nossa vida em sociedade, a ideia de poder. Temos na escola, né, uma hierarquia a ser respeitada. Temos a ideia de poder na casa. Temos a ideia de poder em relação ao trabalho, que é outro tema importantíssimo para a política, né? Então, a gente vai vendo isso mais a fundo em outros atos. De fato e de direito, isso é importante, gente. Vamos ver se eu vou conseguir explicar para vocês. De fato é algo que que eu posso fazer de verdade, né? E de direito é algo que eu poderia fazer na teoria. Digamos que a filosofia política, ela está preocupada não só com o que eu posso fazer de fato, mas também com o que eu posso fazer de direito, né? Digamos assim. Por exemplo, eu imagino um mundo justo em que todos vão viver harmoniosamente, harmonizando seus diversos interesses, né? Que as relações de poder são justas e que é feito o melhor para o coletivo. A filosofia política deve pensar nisso? Claro que sim, porque ela tem que pensar
em formas de chegar o mais próximo desse de direito aqui, né? Que é o que deveria acontecer. É impossível isso. Calma, mas a gente pode encontrar meios de ligar os dois, né? De tornar o que é de fato, o que realmente acontece, mais próximo do que deveria acontecer. Por isso existem muitas teorias que às vezes são até chamadas de utópicas na filosofia política, né? Mas elas são muito importantes para nortear o que é correto ou não dentro da política, dentro das relações de poder, numa sociedade, num Estado. Beleza? Quais as possíveis formas de poder, né? O professor Robson já introduziu aqui um pouco esse tema, a gente vai tratar dele um pouquinho também, né? Olha, eu tenho formas de estruturas de poder, né? Estruturas, instituições que foram pensadas durante toda a história da humanidade, né? Desde a Grécia Antiga lá, antes da Grécia Antiga também, e depois essas estruturas de poder, elas vão se modificando, vão ganhando novas esferas, vão modificando as nossas relações. Por isso que é importante a gente conhecer. E hoje, por exemplo, se discute muito, né? Você vê comunista, capitalista, e elas estão relacionadas com essa forma de poder aqui, beleza? E a gente tem que pensar, peraí, elas são formas de poder? São ideologias norteadoras? O que são formas de poder? Com quais eu concordo? Quais que funcionam ou não? Ok? Aí aqui mais um, gente. Nossas atividades cotidianas, estudo, trabalho, consumo, envolvem política? Hoje em dia, muita gente acha que não, porém, todas elas são norteadas pela política. Por exemplo, até o preço dos livros é norteado por uma decisão política, né, dentro da instituição. E a forma como eu ajo, ela não vai afetar outros indivíduos, não vai afetar o coletivo, a minha ação. Logo, ela vai estar relacionada com a política, né? Se a minha ação afeta a sociedade, ela é uma ação que afeta o público, ou seja, não é do privado, então envolve política, ok? Direito natural versus direito positivo. Esse foi um dos temas que o professor Robson também tratou, está relacionado com o de fato e de direito aqui, né? O que é o direito natural? Existe uma grande escola, né, dentro da filosofia política que acredita que nós deveremos estruturar a sociedade pensando que existem direitos, até está errado aqui, gente, vou editar. Existem direitos que eles são naturais para os seres humanos, né? Se vocês já ouviram falar de Rousseau, Locke, Hobbes, quer dizer, naturalmente o ser humano é livre, é um direito dele, né? E outros vão dizer que a gente tem que repensar o direito positivo. O que é esse positivo? Que é legal, que é bom? Não, positivo é que é efetivamente feito, né? Então, o direito natural é uma parte teórica baseada na natureza humana, no ideal, ou seja, está relacionado com o de direito aqui, ó. E o direito positivo é a norma, o que ocorre, o que foi feito historicamente e que nos afeta até hoje, beleza? A filosofia política tem que conciliar isso, né? O ideal é que nós nos aproximemos no dever ser sempre nessa questão do direito positivo, no que de fato acontece. E como a gente já viu lá, começamos a ver bem rapidinho, né? Uma ideia apenas do que é liberdade, a liberdade teórica, ela em si. Agora eu tenho que pensar qual é a liberdade possível dentro da sociedade. Será que há uma liberdade possível? Será que ela tem que ser total? Será que eu fazer o que eu quiser é liberdade? Esses são temas que a filosofia política vai tratar. Lembrando, isso aqui é importante, ó. São a ideia de consumo, a ideia de trabalho, a ideia de estudo, né, de condições de vida, são muito importantes. Tudo que se retrata, tudo que tem relação
a melhorar a convivência em sociedade e a melhor vida para o coletivo, tem a ver com política. Vamos para a próxima. Estruturas de poder, né? Eu tenho aqui, ó, coloquei basicamente, gente, as que o professor Robson tinha mencionado. E é interessante a gente ver aqui: teocráticos, monarquias hereditárias, aristocráticos e democráticos. Se a gente pensar numa história hegeliana lá, lembra uma história que evolui? Claro que é muito simplificado e a gente vê que às vezes falha muito. Eu posso ver como se fosse uma linha de evolução, né? A gente passou antigamente, muito antigamente, na época da Grécia Antiga e anterior ainda tinha estados teocráticos, passaram para monarquias hereditárias, aí passaram para governos aristocráticos e depois democráticos. Ah, mas tinha democracia lá na Grécia Antiga. Pois é, por isso que até hoje a gente fala que eles eram muito evoluídos de alguma forma, né? Segundo a civilização ocidental. E hoje em dia a gente está aqui no Brasil nesse sistema, nessa estrutura de poder democrática, né? Lembrando lá, raiz da palavra, a etimologia sempre ajuda a gente. Teocrático, crático do poder, teo, Deus. Então, o poder emana de uma divindade. Tem estado laico aqui nesse estado teocrático? Não. Lembra, sempre o próprio Deus governa. Pensar no Egito, ou por exemplo, para quem viu o filme 300, o Rodrigo Santoro representa um Deus na Terra para a Pérsia, né? Então, o poder emana de Deus. Nas monarquias hereditárias, monarquia, um apenas governa, né? Eu tenho um rei. Ela é hereditária porque é a família real. Geralmente, no início, né, esse poder foi dado a esta família por uma questão divina, né? Mas não necessariamente. Mas nós temos monarquias hereditárias, por exemplo, na Inglaterra, né? E aristocráticos. O aristocráticos vem de um grupo de pessoas que governa ou que tem participação no poder, né? Então, por exemplo, na França, pré-Revolução Francesa, nós tínhamos uma monarquia, mas que tinha uma casta aristocrática muito forte, né? Então eu tenho uma casta de pessoas que governam, uma classe que tem o quê? Ela tem mais poder do que outras, ok? Sempre assim, né? Tudo isso aqui tem relação com o poder. E aqui, a democrática, deixa eu arrumar isso aqui primeiro. A nossa democrática, gente, o que significa? Demo. Não, não é coisa do demônio, não, de coisa ruim. Na verdade, demo vai falar do povo, né? Mesma coisa da república lá. Então, aqui, democrática é o governo do povo. Por isso, nós podemos participar, no nosso caso, indiretamente, através do voto. No caso da Grécia Antiga, que eles iam para a Ágora discutir, diretamente. Só que lembrando que lá nem todos eram cidadãos, né? Considerados cidadãos. Beleza? Agora, política na atualidade. Assunto polêmico, estão vendo aqui? Treta, gera muita treta, com certeza. Mas é necessário falar. Tem gente dos que gostam de falar de política e entram na treta, vão fundo na treta. E tem os que, ai, é um assunto tão polêmico, eu não sei para que falar disso, não quero. Calma, né, gente? Como eu lembrei lá, a gente está falando de um tema que envolve a todos. Então, vamos ver frases que a gente ouve por aí. Agora tudo tem que falar de política. Ai, porque estão falando do HQ lá, do filme de história de quadrinhos, e já querem colocar política no meio, né? Por exemplo, quando falam de inclusão das pessoas. Ai, tudo tem que falar de política. Opa, qual que é a justificação para tudo ter que falar de política?
Vamos ver aqui. A política reflete sobre a vida em comunidade, portanto, tudo que afeta a mim e aos demais seres humanos pode se relacionar com a política. É aquela coisa, afeta o coletivo? Se afeta o coletivo, tem a ver com política, gente. Infelizmente, vocês vão ter que tolerar esse tipo de conversa, né? E é bom pra gente entender, por exemplo, beleza? Ou outra coisa que a gente ouve também muito, né? Por exemplo, às vezes a pessoa mostra um dado, por exemplo, queimadas, e você ouve assim, essa é a sua opinião, eu discordo, mas vamos ficar bem com isso, né? Agora a gente tem que pensar, será que política é meramente uma questão de opinião, né? Será que a vida melhor dos seres humanos é apenas uma questão de opinião, que qualquer opinião é válida? Já que a política não trata apenas do privado e do individual, meras opiniões não podem ser consideradas a verdade na política. Por isso, ela precisa de análise e de base factual. Por isso, existe também a ciência política. Existe a filosofia política, porque eu não posso ficar só na opinião, eu tenho que ter a base teórica dela, né? Pensar o que norteia, o que é melhor para a sociedade. Isso não é só uma questão de opinião. E eu tenho que ter a base factual aqui, dos fatos, né? Para ver o que pode funcionar e o que não pode funcionar. Então, por isso, não é apenas uma opinião. Eu gostei de uma que está circulando agora. Ah, nós podemos discordar e continuar amigos. Aí a resposta é sim, nós podemos discordar sobre pizza, sobre sorvete, mas não sobre homofobia. Isso não é uma questão de opinião, ok? Se afeta o coletivo, não é uma questão de opinião. Sua religião, sua crença própria, é uma questão de opinião? É uma crença sua, pessoal, privada? Ok, então ela é uma questão de opinião. Agora, se a gente precisa ter saúde pública ou não, é uma questão de opinião? Aí não, nós temos bases factuais que a gente pode debater as opiniões, discutir e pensar no que é melhor juntos, ok? Aí aquela, se vocês viram a aula da professora Luíse, ela tratou dessa outra polêmica aqui, né? Que é a ideia de esquerda e direita. Tem várias frases que a gente ouve sobre esse assunto, né? Algumas a gente acha que entende, que conhece, mas tem toda uma história por trás que nem sempre é colocada, né? Nem sempre é lembrada quando a gente fala, né? Esquerda é coisa de vagabundo, de gente que defende bandido, já ouviram essa? Eu ouço sempre. Então, na realidade, você tem que pensar que são espectros, são posições da filosofia política que pensam assim: qual é a melhor forma de que todos vivam em harmonia? Lembra que era a primeira pergunta lá da filosofia política? Na esquerda, lembra, tem relação com os burgueses lá próximo da Revolução Francesa, nesse período, que colocam que o espectro da política de esquerda considera a história das sociedades como determinante das condições. Lembra, era uma classe emergente que estava surgindo e que queria mudar as estruturas de poder, porque eles possuíam pouco poder, dependiam muito das outras classes mais favorecidas. Então eles estão pensando, nós não temos as mesmas condições aqui de vida. Então como é que eu posso considerar que há igualdade, que há liberdade? Não, eu tenho que pensar em como essas situações foram feitas historicamente para chegar em algum lugar. Por isso os indivíduos não possuem as mesmas condições de conseguir o que querem por seus próprios meios, ok? Ah, sabia que tinha mais uma? Pensei, ué, tá faltando coisa aqui. Então essa aqui, depois a gente aumenta todas, tá? Aqui, ó. A esquerda se origina de uma classe emergente que gostaria de mudar uma estrutura e prioriza as relações histórico-sociais como determinantes. O direito positivo, lembra? A ideia do de fato. O que acontece de fato e como é que eu posso atingir o que eu quero. O que é principal aqui para se pensar, segundo eles, quais são as condições.
Quais são as condições de vida hoje no Brasil? Elas são iguais para todo mundo? Todo mundo tem condições de abrir o próprio negócio ou de é, frequentar qualquer lugar que queira, adquirir, consumir o que quiser, escolher com o que trabalhar, né? É isso que a esquerda vai pensar. Tá ligada ao direito positivo, a ideia de que são os fatos que vão determinar a forma como as coisas ocorrem, beleza? Então, esqueçam essa frase aqui, esquerda é coisa de vagabundo, ok? Vamos deixar esse aqui na frente, que é a real. Agora nós temos também a direita, né? Tem várias coisas que são ditas. A professora Luiz lembrou do, defende os ricos, ou a direita é genocida, lembrando de algumas coisas que aconteceram na história. Mas ela surge de uma classe que queria conservar os seus direitos, né? Também como a professora Luiz lembrou. Deixa eu diminuir isso aqui. Vamos ler. O espectro político de direita considera que o Estado não deve interferir muito na vida dos indivíduos e que apenas pelas próprias forças o indivíduo pode conseguir o que quiser. Prioriza certa noção de liberdade, digamos assim. Então, a pessoa de direita ela acredita que, naturalmente, os seres humanos têm igualmente as mesmas chances de conseguir as coisas que eles desejam e conseguir lugares dentro da sociedade. Então, o Estado não precisa fornecer condições básicas de vida, por exemplo, saúde e educação, ok? Isso é o pensamento mais próximo da esquerda. Então, ela prioriza a ideia da liberdade do indivíduo. A direita gostaria de conservar, né? Lembra? Surgiu da classe de jacobinos que gostaria de conservar uma estrutura política e prioriza a teoria do direito natural. Se diz, se todos teoricamente têm as mesmas condições, eles podem, pelos seus próprios meios, conseguir o que quiserem, né? Então, o principal aqui para nossa direita são as escolhas dos indivíduos, né? As escolhas é que determinam. Não é a sociedade, não é a história, não são as condições. São as escolhas do indivíduo. Então, a gente pode dizer que a direita está centrada nos indivíduos e a esquerda centrada no coletivo, no social. Beleza? Vamos deixar essa parte aqui. Poxa, nessa forma de ver os espectros políticos, eu tenho que pensar melhor, né, para decidir qual deles eu considero mais correto, né? Tem que pensar melhor no que aconteceu historicamente. E, além disso, eu consigo ver que tem várias coisas que a gente considera que são de esquerda e de direita, que na verdade não são só de esquerda ou de direita, né? Que são preconceitos que a gente foi adquirindo, né? Que na verdade não fazem parte. Você pode ser de direita e não concordar com a extrema direita que está no poder, ou você pode ser de esquerda e não concordar com os governos anteriores que foram de esquerda, né? Porque existem várias coisas, lembrando, né, as ciências humanas, as que tratam da sociedade, são muito complexas, tem vários fatores, né? Professora, eu vi que você não pôs esquerda e não pôs comunismo e não colocou direita e capitalismo. Porque você tem que colocar a ideia de que, e também não colocou nas estruturas de poder lá, né? O que isso significa? Que a ideia do comunismo ou de capitalismo, elas são ideologias que vão se aliar às estruturas de poder, mas elas não representam apenas a estrutura de poder, ok? Então, no decorrer das nossas aulas, a gente vai ver melhor isso, entender qual que é a diferença. Por que eu posso ter assim uma democracia socialista, por exemplo, né? Então, uma coisa é a estrutura como vai funcionar e a outra é a ideologia, as ideias por trás dessa estrutura que a gente vai querer colocar em prática para atingir determinados objetivos. Beleza, gente? Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado desse formato.
podem me dar a sua opinião, né, sobre esse formato ou não, que isso sim é uma questão de opinião. E aguardo vocês aí no Whats e no Classroom.